quebrado. Faz questão de estender o braço. Aquela briga? Os dois no fim se entendem. Por um erro, melhor dizer, por sorte conhecemos os kickers. E tava tão fácil achar o estádio certo. Uma simples foto. Simples? Que nada. A porta para uma viagem rumo ao passado berlinense. Minha mãe até escreveu um negócio aqui, rapaz. Primeiro dia de aula do Gerd, setembro de 1949. 56 anos atrás. Melhor que lembrar é reviver. Chegou a hora de voltar à infância, de voltar para a escola. Vamos nessa. Vamos ver como é que estão as coisas aí no meu bairro. O bairro, ele não perdeu a sua característica original, que é um bairro operário, né? Não mudou nada, rapaz. Os prédios são exatamente iguais. Tudo muito parecido, mas vale a pena pedir uma informação para não errar o caminho. Hier vorne gleich, ja? Ja, ok. Dankeschön. Tava bem perto. Eu até fiquei em dúvida, mas tá fazendo uma reforma aí. Não mudou nada, rapaz. E a foto? É exatamente nesse canto aqui. Deixa eu pegar a foto, vai. Estou meio atrapalhado aí, porque não é todo dia que a gente vem na escola, que a última vez que eu entrei aqui faz 50 anos. Você olha a foto aqui, cara, é impressionante. Você pode fazer a foto que é a mesma coisa. Mas que é legal, né? Aqui, é a mesma coisa, é no canto aqui, ó. Será que lá dentro tá tudo igual também? O cheiro, né? Você tem memória de cheiro, de olfato, né? Entrei nessa classe aqui, é um cheiro que eu não sinto há 50 anos. Não demorou para o nosso alemão virar a atração do dia. Aos poucos ele foi se entrosando. E mais famoso que ele, só mesmo aquela foto de 1949. Emocionado e alegre. Foi uma tarde de sonho. Foi não, está sendo. Uma verdadeira peregrinação pela escola. Construída em 1890, o prédio é o mesmo até hoje. Na Alemanha tem isso, né? Quer dizer, eles procuram conservar os prédios. Isso é uma coisa. E quando tem prédios que foram, por exemplo, completamente destruídos durante a guerra, acabaram reconstruindo o prédio do jeito que ele era. Isso é uma tradição da cultura alemã. E a cada sala, uma história. Nessa sala, que é o grande auditório da escola, eu com 12 anos de idade, eu recebi uma medalha de honra do Partido Comunista, porque eu pertencia a uma orquestra de acordeões que tocava os hinos do partido na parte ocidental da cidade. Então isso era considerado um grande serviço em favor da causa e é uma lembrança viva, né, que eu subia naquela escadinha ali e recebia, então, essa medalha em honra aos meus serviços prestados à causa socialista. Dia de festa. Para os alunos, o fim do verão marca o encerramento do ano letivo. Para o nosso Wenzel, é o início da viagem ao passado pela capital alemã. No segundo bloco, ele retribui o carinho e fala como era a educação nos tempos da Alemanha dividida. Hoje a escola não é mais ideologizada, ela é uma linha pedagógica bastante livre, bastante aberta, então mudou completamente. Não chega a ser como na Itália, mas eles, os alemães, também adoram um sorvetinho. Se em algumas profissões, como a de estátua humana, a vida anda dura,
Nessa gelateria, no centro de Nuremberg, o que não falta é trabalho. Um sorvete, mais um sorvete, na verdade é igual a um sundae. A mão de obra aqui é brasileira, catarinense, de Criciúma, há 7 meses em Nuremberg. Esse é o ex-marceneiro Ricardo, quem descobriu o gelado filão. De Uruçanga, há 2 meses na cidade, esse é o Sandro, ex-auxiliar de escritório, casado com a Andréia, ex-costureira. Gente que está sendo tratada a pão e sorvete. Estão comendo muito sorvete aqui? Sim, bastante. Almoço, sorvete. Não, almoço normal, massa, depois sorvete. Jantar, massa e depois sorvete. Sim. Nenhum dos 3 conhecia a Alemanha. Tudo foi novidade. A mais admirável é o jeito como a vida é levada. Uma forma diferente, né, da nossa, né? A gente trabalha muito no Brasil e adquire pouco, né? Aqui o pessoal se diverte muito mais, né? Menos quem trabalha na sorveteria. Parada para conversa? Nem pensar. Cliente não espera? Isso aqui é uma porção, uma Klein. Ai, uma pequena porção? 3 bolinhas de sorvete. A taça pequena tem 3 bolas. A grande, chamada de Nuremberg, tem que ter 10. Sabores de leite e frutas. Taça para ser dividida. Essa cumilança e esse ritmo alucinante duram até o fim de novembro, quando o frio começa a chegar e as sorveterias fecham as portas, só voltando a funcionar em março. Nesse intervalo, Ricardo, Sandro e Andréia voltam para casa, em pleno verão brasileiro, clima perfeito para se tomar um belo sorvete. Não fale isso para eles, nem brincando. Da parte velha de Nuremberg, as fortalezas, muralhas do século XV, o castelo imperial Kaiserburg, tem-se um maior orgulho. Passeando pelas ruas de paralelepípedos do centro histórico, o visitante se sente mesmo na Idade Média, experiência que Nuremberg vibra em proporcionar. Mas Nuremberg carrega um fardo, a associação direta à ideologia do Partido Nacional Socialista Alemão, o nazismo. Em 1933, Adolf Hitler escolheu Nuremberg como sede dos encontros do partido. Até então governada por liberais e sociais-democratas, Nuremberg ganhava a fama de cidade mais alemã das cidades alemãs, onde Hitler construiu um enorme complexo. Dignos de proteção desde 73, os restos arquitetônicos do Terceiro Reich têm de ser mantidos pelo município. Era exatamente aqui, no centro do Zeppenlifeld, um palanque gigantesco, que Adolf Hitler discursava para multidões. Veja as cenas. Desse mesmo ponto se vê o Frankenstadion, já apresentado no programa passado, na época também dominado pelos nazistas. Prova viva da megalomania nazista, essa imagem do centro de convenções do Partido Nacional Socialista Alemão é impactante. E olha que ainda há muito o que ver e lembrar. O local perfeito para isso é um completo centro de documentação situado no próprio Kongresshalle, o centro de convenções. Inaugurado em 2001, esse já é o segundo museu mais visitado de Nuremberg, programa que não decepciona a ninguém. A loucura por um líder político, a tristeza nos campos de concentração, tudo sobre a Segunda Guerra. O corredor final causa perturbação. E na última sala entra-se no assunto julgamento de Nuremberg. Fotos, documentos, livros usados no julgamento de 23 chefes da Alemanha nazista. Criado em agosto de 45 por representantes dos Estados Unidos, Grã-Bretanha, França e União Soviética, esse tribunal ocupou a sala 600 desse prédio, o Palácio da Justiça, por 4 anos. Somente 2 réus escaparam da condenação, 12 foram condenados à morte. O cinema contou essa história 3 vezes, com destaque para Julgamento em Nuremberg de 1961, vencedor de 2 Oscars. This is where the Nazi party held their rallies, isn't it? They all came here. Hitler, Goebbels, the whole crew, thousands of them from all over Germany. His reputation was known
throughout Germany, he was known to have dedicated his life to justice, to the concept of justice. Thank you. That's all. Para uma expressiva corrente, o Tribunal de Nuremberg resultou num progresso do direito internacional. Para outra, foi um tribunal improvisado e arbitrário. Ouvimos em São Paulo o advogado e professor de direito Walter Seneviva. Faço um mix, porque ele de fato foi um tribunal arbitrário, sem lei anterior que considerasse crimes aqueles atos, em que os réus submetidos ao tribunal estavam pré-condenados, sabia-se que nenhum deles seria absolvido, como de fato não foram. The counts, numbered 1 through 4, are conspiracy to commit aggression, the commission of aggression, crimes in the conduct of warfare, and crimes against humanity. Entretanto, abriu caminho para uma nova formulação do direito internacional, que é a dos crimes contra a humanidade, que era o núcleo do tribunal, admitir que aqueles crimes eram contra a humanidade, contra os seres humanos em geral. Defendant Hermann Göring. The tribunal finds you guilty on all 4 counts and sentences you to death by hanging. Um efeito muito bom foi o de que os que se empenharem em guerras desde aquele tempo e para o futuro passaram a se preocupar com as suas condutas. Defendant Albert Speer. The tribunal finds you not guilty on counts 1 and 2, but you have been found guilty on counts 3 and 4. Albert Speer, the court sentences you to 20 years imprisonment. The work of this tribunal is now complete. Nos últimos metros do museu, 2 retratos chamam a atenção. A Nuremberg, arrasada pela Segunda Guerra, e o projeto do pavilhão do Congresshalle. Hitler sonhava com algo mais imponente do que o Coliseu de Roma. Bombardeios aliados encerraram a obra. O pavilhão virou armazém, vizinho a um parque de diversões. Nuremberg está mais linda do que nunca. Talvez por nunca ter escondido a sujeira por debaixo dos castelos medievais, ter sempre jogado aberto. Se não fizesse isso, poderia ficar constrangida de mostrar as belezas do passado mais distante. Um crime. Nuremberg também deve se orgulhar do presente. Recém-premiada pela Unesco no item Educação e Direitos Humanos, a cidade carrega a bandeira da paz. Idealizada pelo artista Danny Caravan, essa rua ensina um a um todos os artigos do Código do Bem. 1000 anos, pelo menos 1000 pensamentos em uma tarde. Diversidade rara, velocidade espantosa. É Nuremberg. Recordar o passado é um exercício diário. Só que quem o faz sem ter motivo para se arrepender é muito prazeroso. Caso do retorno de Gerd Wenzel à sua primeira escola. É uma escola pública de um bairro popular aqui em Berlim Oriental. 56 anos ficaram para trás. Naquela época de colégio público, conviver com a divisão do país não era fácil. Só que as crianças não tinham a noção exata do que se passava. Tudo era feito para a gente, era educado nesse regime e achávamos que realmente estávamos servindo a uma grande causa, né? Na época da DDR, da Alemanha Oriental, havia um ensino muito ideologizado. Era uma escola que servia ao Estado, ao regime vigente. E isso, com a reunificação da Alemanha, acabou. Hoje você tem um ensino liberal, um ensino aberto, um ensino democrático, onde se procura desenvolver as potencialidades e as capacidades do aluno. Na minha época, isso era considerado tipo de rock, enfim.
era considerada uma arte decadente, né? É uma arte capitalista, vamos dizer assim. Você dá informação, você vai adquirir uma consciência política mais tarde. Em qualquer regime autoritário, você não pensa, você fala, puxa, é legal isso aí do jeito que estão me apresentando essa causa aí, vou firme, né? O que volta na minha cabeça não é nem a ideologização. O que volta na minha cabeça era uma infância com muitas necessidades, era a relação com os meus colegas, meus amigos aqui. A gente vivia na pobreza assim. Sabe o que aconteceu com a minha mente? Acho que ela bloqueou essa coisa ideologizante que havia aqui na escola. Isso ficou bloqueado. Era isso aí. Era inconsciente. Tá vendo como é que é? Mas era aquele negócio, se você tentar, é melhor esquecer essa parte da sua vida, porque ela trouxe mais malefícios para você do que benefícios, né? Havia todo um privilegiamento de crianças que se engajavam mais diretamente nas organizações partidárias. Communication. Uma eram os pioneiros, que andavam com um lenço vermelho aqui no pescoço. Isso era até os 10, 12 anos de idade. E depois os adolescentes eram uniformizados, militarizados, chamada Freie Deutsche Jugend. Isso, a Juventude Alemã Livre. Era uma organização paralela do partido. E quem se entregava realmente de corpo e alma a isto, ele tinha privilégios, né, em termos de subir na carreira do partido. O futebol também era parte desta divisão. Salto rápido para 74, Copa da Alemanha, e uma história bem conhecida. Durante a Copa de 74, jogou a Alemanha Oriental contra a Alemanha Ocidental. E, para surpresa de todos, a Alemanha Oriental, ou seja, a Alemanha Socialista, ganhou o jogo, né? Isto foi interpretado aqui na Alemanha Oriental como uma vitória do socialismo sobre o capitalismo. Só que nesta época, Wenzel já estava no Brasil há anos. Pulo de volta ao passado. O que mais vem à tona é a memória de uma época que a gente lutava realmente para sobreviver. E foi assim, em meio às dificuldades, que veio a decisão de deixar a Alemanha. Minha mãe era politicamente muito consciente, né? E ela achava que isto faria mal para mim. Não há liberdade de expressão, de opinião. Havia apenas um jornal aqui na Alemanha Oriental. Você tinha rádio dentro da sua casa e você queria ouvir uma estação de Berlim Ocidental. Você ficava tão preocupado, mas tão preocupado, porque você não sabia se o seu vizinho do lado ou o seu vizinho de cima ou de baixo era um informante. Então você ouvia o rádio de Berlim Ocidental, baixinho e colado no ouvido, para você não sofrer uma denúncia, porque era proibido. Para onde nós vamos? Minha mãe já tinha conhecidos no Brasil. Vamos para o Brasil. Então eu encarei isso como uma aventura. O Brasil! Na última parte da nossa história, Wenzel dá um giro pelas ruas de Berlim. Antes o nosso alemão precisa retribuir a boa recepção. Um presente vindo da terra que ele adotou desde pequeno. Tá certo que para essa galera da escola ganhar a camisa do Ronaldo depois de tudo que o fenômeno aprontou na final da Copa de 2002 pode parecer presente de grego. Mas o Wenzel é alemão e torce para o Brasil também. A moçada agradece. Em 1955, Gerd Wenzel deixa a Alemanha e desembarca no Brasil. A vida berlinense fica para trás. E 50 anos depois, é hora de um balanço. Tem gente que fala que não sabe como um berlinense conseguiu sobreviver. Se você lembrar que 80% da cidade foi destruída, né? Eu tinha um pesadelo durante muitos anos na minha vida, acho que até os 30, 40 anos mais ou menos, um pesadelo recorrente, era sempre o mesmo pesadelo. Eu era pequenininho, acordava no meu berço aos berros, gritando, e vinha um avião em cima de mim até explodir. Durante muito tempo me afetou, por exemplo, a sirene de ambulância. A sirene de ambulância aqui na Alemanha, ela é diferente do Brasil. No Brasil é aquele som, né, contínuo, né? Então, aquele som contínuo é a sirene de um bombardeio aéreo. A reconstrução das cidades alemãs do pós-guerra é só um exemplo da perseverança do povo alemão. Em Berlim não foi diferente, ou melhor, foi.
Viver e conviver com uma cidade dividida não foi nada simples, ainda mais para as crianças. Gerd Wenzel nasceu na parte leste, mas como todo cidadão oriental, tinha livre acesso ao ocidente. Havia a fronteira, você atravessava, andava alguns metros e você estava em Berlim Ocidental. Havia uma placa ali atrás dizendo: agora você está deixando o setor soviético. Aí você andava, isso do jeito que eu estou andando agora, e vinha uma nova placa dizendo: olha, agora você está entrando no setor americano. A fronteira é até hoje um marco para os turistas. Mas para quem viveu aqui, o passeio toma rumos um pouco diferentes. Aqui você tem a rua da minha infância. Eu nasci aqui, exatamente aqui. Conseguiram restaurar bem isso aqui. A gente aproveitava essa rua para fazer duas coisas. A primeira era jogar bola mesmo, pegar qualquer bola de meia, inclusive, uma bola de borracha pequena, fazia os times aqui na rua. E outra coisa, que os pais davam ainda aqui uma pequena mesada para a gente, em moeda, e a gente jogava moeda na parede. Era aqui. Na infância, as coisas parecem ser muito maiores do que realmente são. Então, na minha memória infantil, esse portão era gigantesco. Tem alguém que está lembrando de mim aqui, não é possível, ó, GW. Como a gente não tinha banheiro no apartamento, uma vez por semana eu vinha com meu pai aqui para esse banho público. Primeiro que a gente não tinha dinheiro para vir aqui todo dia tomar banho. Segundo que a gente se lavava na pia da casa, do apartamento onde a gente morava. Havia uma piscina muito grande e havia cabines individuais de chuveiros que você alugava por meia hora, uma hora, ou quanto tempo você achava que iria durar o seu banho. Ou havia até cabines com banheiras grandes, a água aquecida. Dificuldades de sobra, em meio à guerra. A história dessa foto é... Eu tinha 2 anos de idade, já era o fim da guerra, e nós recebemos alarme de ataque aéreo. E antes de chegar no abrigo, minha mãe falou: vamos tirar uma foto de você. Achando que a história do pequeno Gerd Wenzel não teve nada a ver com futebol? Pronto, foi aqui que há 51 anos o nosso alemão iniciava a carreira de comentarista. Em 1954, nesse estádio aí atrás, jogou o Madureira. E foi o meu primeiro contato com o futebol brasileiro. O Madureira vinha fazendo uma excursão para a Alemanha Oriental e pelos países da Europa Oriental. E jogou aqui com o Vorwärts, que foi o campeão alemão naquela época. E deu um show de bola e ganhou, isso me lembro muito bem, ganhou por 6-1 e todo mundo ficou maravilhado com os mágicos brasileiros, que também jogam futebol. Os alemães gostam.